Bem-vindos a mais uma aula da nossa série de Êxodos, Shemot, aula de número 26. Muito obrigado aí aos 500 novos inscritos essa semana, batemos a meta de 9.500. Se Deus quiser, semana que vem, 10.000. Então continuem ajudando aí no YouTube para chegar em mais pessoas curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. E as pessoas mais generosas, se puderem contribuir com o canal, é de grande ajuda e a gente vai crescer ainda mais ainda. Vamos lá, então a aula passada a gente acabou finalmente o capítulo 3, capítulo denso, agora é um pouco mais tranquilo o capítulo 4, a história vai desenrolar um pouco mais rápido, vamos dizer assim. Então vamos para o capítulo 4, na qual começa com uma coisa que não aconteceu até então. Moshe de novo vai tentar recusar a Shlichut, né, a missão que Deus está botando responsabilidade para Moshe, para Moisés. E o que ele vai falar dessa vez? Então, só terminando. Então, Deus falou o nome dele, aí depois, no final, cadê? Ele vai falar que vão herdar a terra de Israel, vão ouvir a voz dele, os anciões de Israel, e vai ter que ir para o rei do Egito, para o faraó, e vai falar aquilo que 3 dias, a gente já estudou, e ele vai falar, e depois o faraó não vai ouvir, certo? Não vai ouvir. E aí, por que não vai ouvir? Porque eu vou botar todas as minhas maravilhas no Egito e depois ele vai permitir vocês saírem, enviar vocês. E eu vou botar graça aos olhos do povo, porque vocês vão pedir depois o ouro. A aula passada eu falei sobre isso e eles vão dar. Pronto, acabou o capítulo 3. Capítulo 4. Vaiano Moshe. Responde então Moisés, Vaiomer, e fala: Vehem lo yaminu li, velo yishmeu bekoli, ki yomru lo nira elecha Adonai. Ele fala, mas eles, esse ren é mais ou pode ser se, e se eles, ou porém eles, né, tem uma expressão, Hem lo yaminu li, eles não vão acreditar em mim. Velo yishmeu bekoli, não vão ouvir a minha voz. Que yomru, porque vão falar, lo nira elecha Adonai, que Deus não apareceu para você. De novo, então, você falando, não, mas eles ainda não vão acreditar. Eles já tinham falado isso antes, aí falou o nome. Então, de novo, vocês não vão acreditar em mim. Vão achar que Deus não falou comigo. E Deus, tranquilo ainda, Deus está tranquilo, vai responder para ele, vai falar, então, faz isso, não faz aquilo e tal, tal, tal. Só depois, que quando a gente chega no versículo, a gente está no capítulo 4, não sei se eu falei, depois de tudo que Deus vai responder agora, no versículo 10, Moshe vai falar de novo. Vai Omer Moshe Adonai. Vai falar de Moshe para Deus. Bi Adoni, lois dvarim anor. Eu não sou um homem de palavras. Vegam mitmol gam shimshon gam meaz de berech elavdecha. Ou seja, sempre. Que kaved pé vechavei lashon anor. Eu tenho um problema aí na boca. Aí Deus vai falar, vai Omer Adonai, elecha, misam, pela. Ou seja, de novo uma recusa. Aí Deus vai falar, quem botou a fala no homem, quem fez o homem ver, tal, 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 fez o homem não falar, tal, 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 senão eu. Vai lá e fala pro povo que eu tá, aí Deus vai falar de novo. Até que no versículo 13 vai ter uma outra recusa. Vai Omer, bi Adonai, shlach na beat shlach. Não vai falar, Deus, envia outra pessoa. Basicamente é o que ele vai falar. Ou seja, ele finalmente, não, obrigado. Envia outro. Vai haraf Adonai be Moshe. Aí Deus vai ficar nervoso com Moisés. Você já está então, Deus está tranquilo, só lá para frente, ou seja, vai ter essa recusa de mais 2 que Deus vai ficar nervoso, tá bom? E aí Deus vai dar uma solução, tá? E aí vai acabar a conversa no versículo 17. Então vamos ver essa conversa. Então Moshe primeiro ele vai falar que o povo não vai acreditar em mim. Vamos ver o que os comentaristas vão falar sobre isso. O que Moshe está argumentando dessa vez. Porque Deus já deu o nome dele, né? Quais são os sinais que Deus já falou? Já falou, fala para eles pacode e code, né? Que é aquele código, né? Que Deus vai redimir vocês. Deus já deu a promessa, já falou, shmu bekolecha, eles vão ouvir a sua voz. Já foi dito, né? Aqui, eu acabei de ler no aqui, aqui, versículo 18, veshamu bekolecha, eles vão ouvir a sua voz. E vai você e os anciões de Israel para o rei do Egito falar, ou seja, eles vão acreditar em você quando você aparecer lá. E aí Moisés fala, não, vai a Moshe, eles não vão acreditar em mim, veloz meu bekoli.
e não vão ouvir a minha voz. Que é exatamente o que Deus falou, eles vão ouvir a sua voz. Ele falou, não vão ouvir a minha voz. Tá? Então aqui, primeiro, vamos ver os comentaristas. O Ibn Ezra, ele fala assim, Deus já falou que vai ouvir a voz. Então, qual é a resposta? Lá, Deus falou para falar com os anciões de Israel. Certo? O que são os anciões? O que são os anciões de Israel? Os sábios de Israel. O que são os sábios de Israel? Ah, você é sábio, você não é sábio. Você... O que são os sábios de Israel? Que elemento? Que entidade é essa? Os líderes? Que líderes? Líderes em relação ao quê? Em relação ao faraó, ele designava então líderes que seriam tipo os responsáveis por esse povo. O que são os anciões de Israel? Ou é ao pé da palavra que talvez são os idosos, ou seja, os mais idosos. O que é os anciões? Então, a princípio não, existia uma entidade que são os anciões de Israel, que seria o proto-Sanedrim, ou seja, seria a suprema corte dos judeus no Egito, que desde Abraham, dos patriarcas, eram os maiores sábios, que eles eram os juízes do povo de fato, e legisladores, né, que antigamente não tinha divisão de poderes, vamos dizer assim, então não é que tinha judiciário, legislativo e executivo, e sim era uma coisa só. Então os anciões eram os líderes no sentido, são os juízes pelo próprio povo, encarregados de julgar o próprio povo, e eles faziam as leis, e também eles mandavam executar, e o povo seguia, ou seja, era total a liderança do próprio povo, desde Abraham, Isaac e Jacó, ou seja, os maiores sábios de fato, né? Sim? Isso não tem nada a ver com Shevet Levi. Isso, a princípio, não tem nada a ver com a tribo de Levi, exatamente. Quem era de acordo com os Midrashim, com os sábios, quem era na geração antes de Moshe, o chefe dos Zikanim, Amram, o pai de Moisés, sim? E de acordo com o Maimonides, pode ver nas Alahot, que o Amram ele decreta dois decretos novos para o povo de Israel, ou seja, 2 mitzvot novas para o povo de Israel, que seria a história que a gente viu sobre que ele divorciou da esposa, que é poder divorciar e depois poder voltar com a esposa. Que é o que acontece. Então são 2 decretos novos que são decretados no Egito. Sim? E depois que eles saem do Egito, esses decretos continuam com eles. Assim, então é somado às 7 mitzvot de Bnei Noah, é somado ao Brit Milá, que Deus dá para Abraham, é somado ao Gidan Hashem, que é não comer do nervo ciático, que é o que Deus fala, Deus não fala, que é o que Jacob entende do episódio que ele briga com o anjo, que toca na coxa dele, sim. Dizem também que é o que Yitzhak, ele faz o dízimo, quando ele faz a plantação, ele separa uma cera, então seria o dízimo também. A gente pode aprender também que Abraham deu o dízimo para Kedalaomer, que seria o rei de Shalem, né? Ou seja, pelo Midrash da Shemo, né? Ou tal. Ou seja, que seria o Cohen Elion, que seria o... Que? Errei, né? Eu sabia que Kedalaomer era o rei dos 4 reis. Desculpa, gente. Malkitzedek, isso, exatamente. O rei da justiça, que seria, então, o rei de Shalem, de Salem, que no caso seria Jerusalém, que ele dá o dízimo porque ele era o sacerdote do Deus elevado, né? Depois esse sacerdócio ele vai para Abraham. Então, tem alguns costumes, algumas leis que eles cumpriam e vai se somando até que depois eles vão sair do Egito, vai ser entregue na água amarga que é adocicada mais leis, que é respeitar o pai e a mãe, a vaca vermelha e leis de dinim, ou seja, de leis financeiras da sociedade, até que depois vai ter revelação no Monte Sinai e vai... Sabe que no Egito já teve também o quê? O Rosh Chodesh e as leis referentes ao episódio lá de Pessah, tá bom? Então, e depois vai se entregue a Torá e aí que vem todas as leis, vão se somando, né? Então, existe uma maçórita, ou seja, existe uma tradição até a entrega da Torá, não é que do nada um povo aleatório, sem nenhuma estrutura jurídica e legislativa, vamos dizer assim, recebeu leis. Não, já existia alguma coisa, né? E depois Deus, ele deu a Torá com todos os detalhes para Moisés, pela Torá oral, com todas as regras. Sim. Então, esses são os anciões, então vai para eles e tal. Então, o Ibn Ezra fala assim, eles vão acreditar
Mas o povão não necessariamente. Então pode ser que Deus falou que os anciões, ou seja, o Suprema Corte vai acreditar em mim. Beleza, mas quem disse que o povão todo vai acreditar em mim? Eles não vão acreditar em mim, agora é o povo. O povo não vai acreditar em mim. Então talvez é o que ele está falando. Ou então, ele vai dar uma segunda hipótese, que no caso, eles vão acreditar, mas não no coração. Eles vão acreditar, beleza. Mas na hora vai faltar ainda uma confiança a ponto de botar em prática aquilo que eles ouviram, tá bom? O Rambam. Os dois são forçação de barra. Os dois são forçações de barra. Sobre o que você está falando. Não, porque você está dando um pitaco no Deus, olha só, acho que você não viu a situação toda, entendeu? Você está falando para Deus. Então, assim, mesmo assim, eu acho que está complicada a situação. Mas é que Deus já falou claramente, eles vão ouvir, os anciões vão ouvir você. Ou seja, isso ele já tinha como base, ou ele não acreditou que Deus disse. Mas essa é a opinião do Ibn Ezra. O Rambam vai falar uma outra, terceira opção, que é o seguinte: não, eles vão acreditar, que Deus fala, eles vão acreditar e vão para o faraó falar que Deus mandou fazer o sacrifício e sair do Egito. Aí depois Deus fala assim, mas o faraó não vai deixar. Então, aí depois o Moshe vai falar, eles não vão acreditar então em mim. Ou seja, inicialmente eu vou chegar, eles vão acreditar. Vou tirar vocês do Egito, a gente vai no faraó, vai falar. Aí a gente vai no faraó, então aí é isso que Deus falou, tal. Aí o faraó vai falar, não só isso, como vai aumentar o trabalho. Aí os que acreditavam vão parar de acreditar. Então eles não vão acreditar em mim. Depois de tudo que você acabou de falar, porque que o faraó não vai deixar, então como eles vão acreditar em mim? Depois do que aconteceu. Porque o profeta falou, vai acontecer o que o profeta falou. Então eu vou falar para eles e não vai acontecer o que eu falei. Ao contrário, vai piorar. Então eles não acreditarão em mim. Ou seja, está seguindo a cronologia do que Deus acabou de falar o episódio todo. Então eles não vão acreditar em mim. Como eles vão acreditar se tudo que eu falei não vai acontecer? E sim o contrário, pelo menos até um certo tempo. Então é o que o Ramban vai falar. Eles vão falar o seguinte: Deus não apareceu para você com a característica de piedade, que ele vai dizer que o nome de Deus é de piedade, que ele fala aqui, que é o tetagrama. Então, Deus não vai, que Deus já falou, eu vou fazer todas as maravilhas, porque o faraó não vai deixar, porque eu vou fazer todas as maravilhas, ou seja, milagres. E Deus não fez milagres, quando a gente está falando milagres, é sobrenaturais, ou seja, quebrando as leis da natureza, e não fez com os patriarcas esses milagres. Então, eles não vão acreditar em mim que agora vão ter milagres revelados, coisa que nem os patriarcas fizeram. Então, em mim, eles não vão acreditar. Deus não apareceu para você nesse sentido, tipo, mais do que apareceu para os patriarcas. Isso não vai acontecer. Então, seria o que o Ramban vai dizer. O Abravanel, ele vai falar o seguinte: eu entendi que eles vão entender o que eu vou falar. Ou seja, eu vou falar tudo que você mandou, eles vão entender, isso eu entendi. Mas como eles vão acreditar que eu sou um profeta verdadeiro? Ou seja, eles não vão acreditar em mim. Não no que você está falando. Mas como eles vão dizer, não, mas quem disse que você está falando a verdade? Né? Que eu fui enviado pelo próprio Deus. Veloz chamou Becolês, não vão ouvir a minha voz. Ou seja, ele está botando o problema nele. Por quê? Pode sim ser que algo falou com você, mas não necessariamente Deus. Seria a hipótese aqui, ou seja, uma força falou com você, mas não Deus diretamente. E pode ser que é uma força até que Deus falou como se fosse um anjo, Deus falou para esse anjo falar com você. Então esse anjo falou para você, Moshe, Deus falou isso e aquilo. E aí eles vão acreditar, mas vão falar assim, mas não é o próprio Deus que falou, que apareceu para você como você está argumentando. É algum intermediário. Até porque então todas as profecias eram através de intermediário. Até Moshe Rabbeinu, que consegue falar face a face com Deus. Né? Então, o que ele vai dizer? Muito mais quando então o faraó falar que não vai deixar. Então, eles não vão acreditar que Deus falou diretamente com você. Logo, se não é diretamente com você, como que vão ter milagres fora da natureza? Coisa que nunca aconteceu. Até porque, o povo realmente não acredita em Moshe em nenhum momento até o Har Sinai. Talvez sim. Não, então, tá escrito que eles vão acreditar em Moshe. Não, Har Sinai. Quando chega no Har Sinai e fala, agora o povo vai acreditar em você. Não, então, é o seguinte. Mas então quando chega no Har Sinai e fala também agora... Então, calma aí, vamos lá, vamos organizar. É o que a gente vai falar, a gente vai chegar nessa conclusão no final, tá?
Mas é organizando a situação. Quando Moshe chegar de fato e contar que ele foi de fato, executou tudo e falou, vai falar, e o povo ia acreditar em Moshe. Então está escrito, e vão acreditar, vão ouvir a voz dele. Depois do faraó aumentar o cargo lá de trabalho e tal, aí eles vão reclamar com o Moshe e falar, você está botando uma espada pro faraó atacar a gente. Aí vão parar de acreditar. Aí Deus vai falar com ele, aí quando Moshe de novo vai falar com o povo não vai ouvir. Ou seja, vai parar de acreditar por trabalho pesado, estavam desacreditados. Depois do Mar Vermelho, quando abre e vai falar com aí vai estar escrito, e o povo assim acreditou em Deus e Moshe é o seu servo. Logo depois, 3 dias sem água, começa a reclamar o quê? Você me trouxe aqui pro deserto para morrer? E aí começam as reclamações. Então param de acreditar de novo. Até que chega na entrega da Torá e Deus fala, olha, eles vão ver eu falando com você no Monte Sinai, eu vou me revelar para o povo, vão acreditar em você para sempre. Depois disso, ainda vão ter outras reclamações sobre Deus, sobre o Moshe. Então... Isso pode ser uma punição para Moshe por ele não ter acreditado nele mesmo? Talvez. Vamos ver os comentários. Então aqui o Rav vai aprender. O Mabi vai falar alguma coisa muito certa. Vai falar o seguinte. Pela Torá existem regras de como você vai acreditar em um profeta. Né? Qualquer um que fala qualquer coisa, você acredita. Né? Então, tem regras. E o que a Torá vai falar? Eu já deixei aqui marcado em Dvarim, capítulo 13, versículo 2, que é um versículo muito importante que tem que deixar decorado. Dvarim, Deuteronômio 13, 2, que é... Não é aqui, 13, 2. Tá? Que é como Bekreber Hanavi ou Holem Halom, quando se levantar dentro do seu povo um profeta ou um sonhador, né? Venatam elech ot ou mofet, e colocar sobre você ou um ot ou um mofet. O que é um ot? Ou um sinal ou um milagre, né? O que a gente vai entender? Que seriam duas coisas. Ot seria um milagre, ou seja, quebrar a natureza, ou seja, algo sobrenatural. Alguma coisa vai voar, a água vai virar sangue, andar sobre a água, sei lá, por exemplo. E o ot seria, o mofete seria uma premonição. Premonição, tá certo essa palavra? Sim. Ou seja, mas alguma coisa vai acontecer, mas imediatamente com sinais exatamente claros. Ou seja, amanhã ou daqui a pouco vai acontecer isso dessa forma exata. O Vaot ve Amofet, e vai realmente acontecer isso que foi dito. Então, e aqui é o caso que mesmo assim se acontecer, mas aí o conteúdo da mensagem é vamos fazer idolatria, não vai ouvir mesmo assim. Daqui a gente aprende que um profeta verdadeiro, ele tem que fazer um ot ou um mofet. Tem que fazer um sinal ou um milagre para ser acreditado, pelo menos, o conteúdo dele, desde que não seja idolatria o conteúdo que ele vai falar. Certo? Tem discussão na prática Lahá, que é quantos milagres um profeta precisa fazer, a princípio não é só um, e quantos já é demais pedir, tipo, tá, que é exatamente a daqui, a gente vai acreditar, quantos milagres precisam? A princípio, Deus vai dar 3 milagres para Moisés, mas só 2 para fazer na frente do povo, então precisa de 2 milagres para fazer. Porque se fizeram um, pode ser que a gente não entendeu errado, foi um truque, uma mágica, tal, foi coincidência, coisas do tipo, tá bom? Então Malvin vai falar, um profeta ele precisa provar ao povo que ele é profeta, dizendo algo do futuro que vai se realizar imediatamente ou fazendo um milagre sobrenatural. Deus até então, ele entregou algum milagre para Moshe? Falou, não, nada sobrenatural. Ele falou, vai lá e faz tal coisa. A única coisa que ele falou são coisas do futuro, que falou, eu vou liberar vocês do Egito, o faraó vai libertar vocês vão para a terra de Israel. Mas não é nada imediato. Não só, como depois ele fala, mas aí vocês vão até o faraó, ou seja, para falar, Deus mandou a gente libertar, e o faraó não vai deixar. Logo, se o faraó não vai deixar uma coisa que eu estou falando que vai acontecer, eu não tenho sinal algum para provar a minha profecia. Tipo, amanhã não vou sair voando, então eu sou profeta, porque eu falei que amanhã não vou sair voando. Óbvio que o faraó não vai aceitar. Não está falando em relação ao faraó aceitar ou não. Está falando em relação ao povo acreditar que ele é um profeta. Ou seja, no final ele não está dando nenhum sinal ao povo para acreditar de acordo com a Torá da sua própria profecia. Essa é a questão. Então, já que Deus não tinha dado um milagre, ele achou então que ao dizer que eles saíram do Egito,
E o faraó ia libertar, eles iam acreditar, mas depois Deus falou, não, mas não vai ser imediato e o faraó não vai libertar. Não é o contrário. Aí vai Né? acreditar. Então, o quê? Aí vai acreditar. Se o faraó não libertar, aí o povo vai acreditar. Não, no porque Moshe. isso não é uma coisa... Não, isso é óbvio que não vai... Óbvio que não. O sinal é uma coisa especial, né? Amanhã, tipo, o sol vai nascer e depois vai se pôr. Não é isso. É uma coisa diferente, né? Então, então ele vai ser acusado como um falso profeta. Qual é a pena pela Torá de um falso profeta? A pena de morte. Então eles não vão acreditar com razão. É isso que o Moshe está falando. Então o que é que Deus falou? Mas vão ouvir a sua voz. Eles vão ouvir. Eu sou um profeta, deixa eu ouvir, vai lá, testa. Faz os sinais aí, ou seja, a gente vai te considerar, te dar uma audiência para você se provar como profeta. Aí vai te dar uma moral, vai lá. Mas não que a gente vai aceitar tudo que você está falando até que você se prove como verdadeiro. Então é isso que o Malbi vai falar. E tipo, caso você provar, a gente vai seguir. Porque pode ser o caso que ele vai chegar, não, é maluco, nem vou ouvir. Não, então Deus está falando, não, vão ouvir. Mas não necessariamente vão acreditar. Porque eles precisam te provar, te testar. Então é isso que Moshe está falando, tá bom? Logo depois, então, o que Deus vai falar no versículo 2, no próximo versículo? No versículo 2, vai Omer Elav Adonai, Mazé Beaderra, vai Omer Matê. Então Deus fala, o que é isso que está na sua mão? É um cajado. Vai Omer Shlichu Artsa, vai Shlichu Artsa, vai Nahash. Então joga na terra e vai virar uma cobra. Aí Deus vai falar, mostra isso e depois vai dar um outro na frente dos juízes lá. Ou seja, então, beleza, eu vou te dar os sinais miraculosos que quebram a lei da natureza para você provar que você é um profeta. Você está respondendo, não vou acreditar a verdade, então toma esses sinais, esses milagres. Então, isso. A pergunta é tipo, se o método normal é assim, realmente, tipo, que tem que ter as provas para poder provar que é um profeta, Sim. por que Hashem teve que esperar o Moshe pedir para poder mandar os sinais e não mandou logo de vez? Então, uma boa pergunta, que foi perguntada, se a priori você tem que mostrar, porque Deus não de cara deu esses sinais para Moshe, né? Isso a gente vai ver mais para frente. Mas a gente vai tentar entrar em outra pergunta, se o milagre ele é a priori ou não. Ou seja, a forma ideal da missão de Moshe era que tivesse milagres, que fossem realizados milagres, ou não. Isso é pós-facto, depois de Moshe argumentar que não vão acreditar. E aí a pergunta vai ser, isso é por causa do povo e não acreditar, ou por causa da confiança do próprio Moshe em não acreditar que ele poderia convencer o povo sem milagres? Entendeu? Ele precisava se declarar como um profeta para o povo acreditar, eu sou um profeta, aqui está aprovado, então me sigam e acreditem. Ou talvez ele podia chegar lá como um educador e falar, gente, vamos lá, Deus vai salvar, e como um líder normal. E a questão toda miraculosa da história que a gente conhece do Egito é só um pós-facto de algo que a priori não deveria ser assim. Certo? Não deveria ser assim. É um nível inferior. Ou seja, fazer milagre é um nível superior ou um nível inferior, que vai demonstrar uma falta de fé, só com milagre eu acredito. Uma coisa que Deus já tinha prometido para os patriarcas. Precisa de milagre para provar, uma coisa que eles receberam de tradição, que é a história do povo judeu, que os próprios fundadores do povo falaram, vocês vão voltar para a terra, Deus vai salvar vocês. Precisa de um milagre agora? Porque o que Deus disse para Jacob e para Yosef é, quem vier e falar, Pakod Pakaditi, vou redimir vocês, chegou. Não falou, quem chegar como um profeta e souber o meu nome. E também Deus só fala o nome porque Moshe pergunta. Qual o nome eu vou dizer para ele? Moshe que pergunta. Na verdade, eu quero falar Pakod Pakaditi, eles vão acreditar. E vai ser lindo, entendeu? Vocês vão sair do Egito. Talvez imediatamente, talvez. Porque só depois que ele faz várias perguntas que Deus fala, não, então o faraó não vai acreditar, não sei o que lá. E aí agora vai entrar... Ele não vai acreditar, que ele não vai mandar no... Sei, mas antes Moshe já tinha feito pergunta, quem sou eu para ir para o faraó? Qual é o seu nome? Certo? Então talvez a relutância de Moshe gerou mudanças do plano de Deus, entre aspas, mudanças. Ou seja, então vai ser de outra forma, e aí por isso foi de outra forma, ou não, a priori já era para ser como foi a história. Tá, então isso é uma pergunta. Isso tudo gera da sua pergunta, né? Foi isso que eu perguntei, mas sim. Sim, mas é a consequência direta. Então,
o Netziv de Volozhin vai falar o seguinte: o Moshe estava sofrendo muito, muito angustiado, porque achavam que não iam acreditar nele. Não por falta de fé do povo, né? Mas por causa dele próprio. Tipo, quem sou eu para o pessoal acreditar? Então, o que fala dizer que Moshe é o mais humilde de todos os homens. Então, ele não era conhecido pela sua Torá, pelas suas características. Ele cresceu na casa do faraó. Ele estudou os conhecimentos mundanos e não ficou estudando lá Torá e tal. Lembrando que o Netziv está lá na Europa no século XVIII também, né? Ou seja, ele tinha estudado tudo, não só a Torá, né? E ele fugiu do povo, ele abandonou o povo, foi para outro povo, casou com outra pessoa. Tipo, quem é você? Né? Então não vão acreditar em mim. Olha, então depois ele vai revelar, manda aí o outro ali, o Aharon, né? O Aharon, que é o cara que é o Rosh Hashivah, talvez é o chefe do Sanedrin, talvez, é o profeta, que de fato já tinha tido profecias, é o cara que todo mundo conhece as características, que é a pessoa mais boa, amada do povo. Se ele falar qualquer coisinha, o povo vai. Eu não. Então não vou acreditar em mim. Entendeu? Então o Moshe estava angustiado com isso. Então seria a explicação do Herzl, né? Então, o irmão do Herzl era religioso, Haredi? Não, mas o avô era. O avô era quem tocava o shofar na sinagoga. Não, errei. Calma, o que é o do shofar? Qual é a história do shofar da sinagoga? O avô de quem? Que é muito paralelo, né, cara? Moshe. Não, outra coisa. Confundi a história. Não. Vamos lá. Então, beleza. Então, o Rambam, ele também vai dizer, não vou acreditar que eu sou o Shalia, ou seja, na minha missão, eu não vou acreditar nisso. Beleza. Então, essas são as explicações. Deixa eu ver se tem mais. Beleza, por enquanto é isso. Então, vai entrar na pergunta aqui, pelo Rashi. Então, ele vai começar, vamos ver o Rashi. Então, aí Deus vai falar sobre, então pega o cajado e vira cobra. Aí Moshe vai falar, aí o Rashi vai explicar assim, por que, e o Midrashim, né? Por que cajado vira cobra? Porque você fez Motzi Shemra, Lashon Hara, ou seja, você falou mal do povo, que é correto, como fala o Midrash. Você está falando que o povo não vai acreditar em você? Você acha que o povo não vai acreditar? Você tirou isso da onde? Esse povo é Maminim Bnei Maminim. Eles são, como eu vou traduzir isso? Filhos de crentes. É que não é crentes, né, a pergunta, mas eles confiam em mim, filhos de pessoas que confiavam em mim, são os patriarcas, que tiveram esse pessoal, tipo, é óbvio que eles vão acreditar em você, eles só estão esperando alguém. E você está falando mal, então pega o cajado, vai virar cobra, porque a cobra vai lembrar que falou mal lá no Gan Eden, no Jardim do Éden, que é o Lashon Hara, para Eva, por isso veio o mal do mundo. Aí depois a lepra, bota a mão, vai virar a lepra, porque a lepra vem quem fala mal do outro, né? Então, ele vai trazer vários midrashim, que então Moshe ficou com medo da cobra, depois ele fica com lepra, dói. Ou seja, que é um castigo para Moshe, que ele não acreditou no povo, que deveria confiar no povo. Então, foi um erro para Moshe. Você está achando que o povo não acredita? Então, toma os sinais, é um sinal, os sinais, os milagres, é para você entender o que você fez. Porque esse povo, óbvio que vai acreditar. E aí vão ter vários midrashim nesse sentido. Assim, cara, lá na frente a chefe fala isso, dá um puxão de orelha, falando esse povo, quando que eles vão acreditar? Não, mas tô falando aqui no Egito, tanto que quando o Moshe chega, nem tá escrito, eles acreditam. Então esse seria os midrashim vão nesse nível, vários comentários também estão no sentido não, que até então a gente viu todas as explicações, dando razão a Moshe a falar isso, e Deus respondendo que é coerente o que Moshe, os pensamentos de Moshe. Urashi, vários comentários vão dizer, não, Moshe errou. Que ele não acreditou no povo, deveria acreditar no povo. Tá bom? E vai falar no final, e todos os comentários vão falar, daqui vai ser decretado que Moshe não vai entrar na terra de Israel. Por que Moshe não entra na terra de Israel, no final das contas? Deus fala claramente, porque vocês não acreditaram em mim. Na pedra, quando ele bate na pedra. Sim? E aí fala, porque vocês não acreditaram em mim, vocês não vão entrar na terra de Israel. O que é não acreditaram em mim?
Aí, ó, aqui você já não começou a acreditar em mim. Porque o seu erro foi não acreditar no povo. E eu falei que o povo vai te ouvir. Você achou que o povo não vai te ouvir. E lá, de novo, na pedra, a mesma coisa. Que ele fala com a pedra. Ele fala, tem 1 milhão. Eu tenho anotado mais de 30 explicações da pedra, tá? De comentários diferentes. Mas, a princípio, bateu na pedra e era pra falar pra pedra. Ele falou, não, se eu falar, não vão acreditar. E fala, Shmuna Morim, ouçam seus rebeldes, tal. Então, você não está acreditando nesse povo, não vai entrar na terra de Israel. Então, a gente viu todas as explicações como que Moshe era justo. A gente vai ver vários midrashim junto com Rashi que vai mostrar o contrário. Moshe errou. E Deus agora está ensinando Moshe, tá bom? É só uma pergunta rapidinho, segundo. Vou estar com uma possibilidade. Deus falou para o Moshe que vai acontecer uma coisa que depende do livre-arbítrio de outras pessoas. Deus fala para Moshe, eu só estou repetindo para você ouvir, né? Deus fala para Moshe que vai acontecer alguma coisa que depende do livre-arbítrio dos outros, sim. O Moshe, como um ser humano, ele não tem que se preparar para a possibilidade de acontecer uma coisa distinta? Se Moshe, como ser humano, não tem que se preparar para acontecer coisas distintas. A princípio é o que o Moshe está tentando fazer, certo? Exatamente. Isso, então aí você vai pelo caminho que não tem erro nenhum, que a maioria dos comandos fala, não, tá certo o que o Moshe está falando. E, ótimo, porque em nenhum momento está dizendo que Deus ficou nervoso. Deus só não vai ficar nervoso quando o Moshe vai falar, manda outro. Então, a princípio, você está de acordo, coerente com quem diga, não, tá certo. Estou trazendo aqui os midrashim, tá bom? Agora, o Rav Madan, ele fala um negócio bem interessante. Que é assim, vamos pegar a opinião do Ramban, que vai falar que o povo acreditaria, mas depois que o faraó não enviasse, não vai acreditar mais. Ele fala assim, não só tá certo o que o Ramban falou, né? Que mesmo com os milagres, o povo não acreditou de fato. É o que aconteceu de fato. No deserto, várias vezes, o povo não acreditou, mas Moshe, Cora... Ou seja, mesmo com os milagres, não só estou falando desses milagres, os 10 milagres no Egito, a abertura do Mar Vermelho, revelação da Torá, mesmo depois o povo ainda caiu em relação a Moshe como líder. Logo, tipo assim, não só Moshe estava certo, como de fato ocorreu. Porque tá, esqueci a palavra, a preocupação dele de fato se concretizou no futuro, mesmo com milagres. Certo? Então, esses 2 milagres, que é o quê? Um, o cajado virar cobra, e o outro, a mão ficar com lepra, de fato, eles vão acontecer no deserto. Aí volta quando? E nos 2 momentos é quando o povo vai reclamar com Moshe e Deus, porque eles não acreditam mais. Está escrito lá, e reclamaram, vamos voltar para o Egito, tal. O que Deus vai mandar? Serpentes. E aí ele vai ter que fazer a serpente no Nes, né, que é um milagre, no mastro, que é o jogo de palavras aqui, né, no mastro, aí para curar o negócio, e depois falou, e aí o povo voltou a acreditar em Moshe. E a mesma coisa a Miriam e a Haron, quando vão falar sobre a esposa de Moshe, ou seja, estão falando, esse Moshe tá fazendo alguma coisa errada aqui. E aí Deus vai dar uma bronca nele e falar, vocês estão duvidando do Moshe? Você acha que ele é igual a vocês? Ele é o maior dos profetas, né? Ele não é igual a vocês, não sei o que lá. E aí ela vai ficar com lepra. E o Midrashim vão dizer, comentaristas, que o Haron também ficou com lepra, de acordo com algumas opiniões. E aí... porque não duvidaram do Moshe. E aí Moshe vai rezar... e aí vai curar a lepra Ou seja, os 2 sinais aqui, não necessariamente são 2 sinais para você mostrar para o povo agora ao chegar. Mas, tem esses 2 sinais na sua mão, que no futuro, quando o povo não acreditar que é o que você está dizendo e não ouvirem a sua voz, você vai ter eles como forma de depois voltarem a acreditar em você, que é o que de fato acontece, voltam a acreditar em Moshe. Então, interessante nesse ponto. Isso é uma coisa que ele fala interessante. Outra coisa... é o seguinte. O segundo seria então que os milagres, é um pouco que eu falei, que ele fala, não vão acreditar em mim, ou seja, não é para o povo acreditar. E sim, os milagres era para Moshe acreditar. Ou seja, ele, por ser muito humilde, ele não acreditava que ele conseguiria fazer o que Deus está falando, que ele era capacitado, como você falou, capacitado. Então, tudo que ele está falando não está falando do povo, ele está falando dele. Eles vão acreditar em mim. Porque vai ficar claro, manda o Aharon. Se o Aharon, com certeza eles vão acreditar. Em mim eles não vão acreditar. O problema está em mim. E é mais ou menos isso, porque se nem você acredita em você, como os outros vão acreditar no que você vai falar.
certo? Então os sinais é para Moshe passar a acreditar em você mesmo, ou seja, ó, toma esses milagres para você entender que eu estou com você, de verdade, não é só palavra, não é só papinho aqui que eu estou falando, não, eu vou estar com você, de fato eu estou com você. Olha os milagres que aconteceram, para Moshe então chegar lá confiante da shlichut dele, da missão dele, para que os outros acreditem. Tá, então seria a segunda explicação, e tem a terceira que eu falei no final da aula passada. Explicar ela com Yaakov, quando Yaakov foge do Esav, que ele fala assim para Shem, se você fizer isso, aí eu vou acreditar em você. Não, acho que não é exatamente isso, não. Não acho que porque mostra que Deus tinha prometido no sentido que Deus tinha no sonho da escada tinha falado para Yaakov, tipo. Aí ele acorda e aí ele fala, não, mas você tá. Acho que tem mais tem a ver, mas é mais no sentido que ele vai falar para Moshe que depois que vocês forem para o Har Sinai e tal, aí você será meu povo e eu serei seu Deus. E que é o que mais ou menos ele fala, o Yaakov fala, e aí você será meu Deus, meu Elohim, né? Ele fala, como assim, não acreditar? Não é questão de acreditar, é questão na prática, na realidade. Deus realmente é minha força quando realmente é concretizado o que ele falou na prática, né? Ele está pedindo um financiador que fala? Um financiador para... Fiador, na verdade. Os dois é que estão pedindo Deus, fiador. Tipo, Deus me... mais ou menos. Sim, pode ser alguma coisa. A humildade de Yaakov também, né? Tem esse paralelo, sim. Então vamos continuar. Então seria a explicação. O Rav Shek, né? Ele vai pegar o Midrash que vai falar... que fala, não vou acreditar em mim, não sei o que lá. Ele fala, não, eles são... Mamine bem mamine. Eles acreditam, filho de pessoas que acreditam. E aí tá falando, é a resposta. Tipo assim, exatamente, Moshe. Porque eles acreditam demais. Justamente por acreditar, eles não fazem nada para se mexer. Não, vai chegar Mashiach vai chegar. Já recebido do Mashiach vai chegar. Então por isso mesmo tem que ser você, não pode ser Haron, que é o profeta, fala, vai chegar. Eu não quero esse. Esse aí justamente vai fazer eles ficarem no Egito. Então tem que ser você, que aprendeu no palácio do faraó, que tá longe e tal, pessoa aleatória, que tipo, quem é essa pessoa chegando aqui? E vamos botar, que vai fazer eles saírem do lugar. Fala, não, esse cara aí tá meio estranho, não é como eu imaginava que seria. Então, não, é você, porque eles são pessoas que acreditam por tradição. E a pessoa que acredita por tradição não faz nada na prática, porque acha que vai dar tudo bom. Acredita em Deus, vai dar tudo certo, otimista, que legal. E aí? Né? Então, falando que tá muito paralelo com essa, cara. Então só você aí para tirar do lugar, que é exatamente o que Deus faz acontecer, que através do Herzl faz o povo sair o Jamamine, as pessoas que acreditaram por 2000 anos, fazer alguma coisa, né? E hoje estamos aqui. É isso, né? Que o povo até não tem medo do caminho longo. É longo. É longo. Deixa então. É longo. Ele brinca, né? Vamos fazer um caminho mais curto, pô, né? Exatamente. Então não é só acreditar, que é por isso que a confusão da palavra mamina, de crença, de fé, que não é isso, na verdade, que é tipo, eu acredito. Bom, a tua crença não vai mudar nada no mundo, nada no seu nível de ser humano e nem em relação a Deus. Que no final porque emuná não é crença, emuná é confiança. Coragem. Não é coragem, é confiança. Eu confio em Deus, não acredito em Deus. Eu confio em Deus. Ou seja, Deus você tem uma confiança em relação ao profeta. Não é que eu acredito no profeta. Eu confio no que o profeta está falando. Ou seja, a confiança no sentido... Tá, então, o que eu vou fazer? Eu confio em você. Você vai dar o suporte necessário para fazer o que tem que ser feito. Mas nesse sentido. De fidelidade, né? Mas no sentido de ser fiel. E não de acreditar, de crença. Então, isso. Vamos lá. Vai Omer Elav Adonai. Então falou Deus. Mas é beaderra. Vai Omer Matei. Então falou, o que é isso na sua mão? Ele falou, um cajado. A princípio é o que é teórico, que é retórico. O que é isso? Um cajado, tal. Tem, alguns vão dizer, caminho da Torá, o que é, maté, tal. Tá, beleza. Mas, a palavra aqui, mazé, o que é isto? Na sua mão, o que é isto? Está separado, mazé, e a gente vai ler mazé junto. Certo? Contrário. Eu não sabia se o que está escrito é o que está escrito, o que é falar. Então, o que está escrito na Torá é mazé junto, e a gente lê mazé separado. Qual a diferença? É que junto a gente pode ler mizé, em vez de mazé.
Misé seria o que é... Quem é esse? Eu acho que é isso que o Urash vai falar. Vamos ver? Vai errado? Drosh. Ou seja, o Urash vai falar. Tem uma palavra única para a gente... Lidrosh, para a gente entender uma outra coisa. Que é... Misé shebeyadecha ta chayav lelikot, shechashad bechutin. Ou seja, Misé shebeyadecha ta chayav... Ou seja, não de o que é isso, Misé disso. Misé disso. Através disso, Ou seja, que através disso que está na sua mão, você merece... O que é isso? É o cajado. Ou seja, é o que você merece. Uma... cajadada. Você está merecendo apanhar. Ou seja, que é o Urash vai no sentido que você pecou aqui. Você vai precisar aprender umas coisinhas aí que são os dois sinais. Que ele vai ter a cobra e vai ficar com medo e depois vai ficar com lepra. Ou seja, do que? Disso que está na sua mão. Isso é uma drachá, né? Não é o literal. O literal é o que está na sua mão? Maté. Tá? Então a gente leu Urash. Então, o seguinte. O Ibn Ezra vai falar o seguinte. Esse sinal, Deus não deu para Moshe acreditar no que Deus está falando, porque isso ele já tinha feito no Sinená, sarça ardente, para Moshe acreditar que está falando com Deus, que é toda a história que a gente viu, né? E sim, então eram sinais para o povo de Israel, sim. É a interpretação do Ibn Ezra, né? Sim? E ele deu essa matéria, esse cajado, para ele ficar sempre com ele, que é um sinal de liderança, ou seja, que Moshe, você agora vai ser o líder e está me representando de certa forma, né, na liderança. O Rav Abravanel vai falar o seguinte. Porque o que acontece? Vai ter uma discussão entre o Rav Abravanel e o Maimônides, tá bom? Alguém me perguntou esse dia. Tudo que o Maimônides fala, vocês têm que é obrigado a acreditar, tipo assim, é como se fosse que a Torá de Moshe do Monte Sinai. Alguém me perguntou assim numa live. Porque eu sempre preciso do Maimônides. Maimônides falou, então tá certo. Alguém perguntou assim. Eu falei, não. Tem muitos que discutem, né? Tem vezes que discutem. Então aqui vai ter uma discussão entre o Rav Abravanel e o Maimônides, por exemplo. O Maimônides, ele entende o seguinte. Que os sinais não são prova de nada. Os milagres não são prova de nada. Porque você não prova nada com o milagre. Tipo assim, eu estou falando certo, quer ver? Agora, sei lá, a montanha vai voar. A montanha voou. Isso quer dizer que o que você está falando é certo? Não tem nenhuma correlação entre montanhas voarem e o seu argumento lógico ser lógico. Entendeu? Então, só pela lógica você consegue comprovar coisas. Por isso que ele vai falar que eles só vão acreditar no Monte Sinai de fato. Que vai se revelar para eles próprios, vão ter a experiência da profecia que Moshe está certo, né? E os milagres, na verdade, então, é só um testemunho, é só um tipo assim, vou dar uma moral. Não, eu vou ouvir por enquanto. Então, se ele falou, eu vou fazer. Mas não que necessariamente é certeza que ele está falando está certo. Mas por enquanto, já que ele fez o milagre, eu vou ouvir tudo que ele está falando, mas não que eu acredite para sempre. Até me provar logicamente. Isso seria a explicação do Rambam. Por quê? Porque o milagre você vê, pode ser magia, pode ser coisa que você não entende, pode ser uma bruxaria, uma mágica, efeito especial, editaram no vídeo, pode ser qualquer coisa, né? Fui enganado, alucinógenos, problemas mentais, pode ser muitas coisas, né? Como tá cheio por aí, né? Vou deixar claro isso. Alguém mandou ontem também, essa semana. Deus já fez um milagre para você, porque eu já fiz milagre em nome do meu Deus lá, né? Do Jesus. Qual o milagre, né? Não me respondeu ainda. Eu já fiz um milagre, tô querendo saber. Que milagre é esse? Mas tudo bem. Então, um milagre. As pessoas lá, pode ser o cara foi pagou o outro, que agora ele não andava, agora ele anda. Sei lá, né? Não tem como provar nada. Então, você dá uma moral, mas não que tá certo. E depois aconteceu o milagre, você fica, uau, mas passa o tempo. Tá bom, vai abstrair. O Rav Abravanel vai falar o contrário. Não, a lógica, quem disse que a sua lógica tá certa? Né? Até porque uma hora você tem uma opinião, depois você tem outra opinião, não sei lá. Mas quando tem um milagre sobrenatural, realmente é um testemunho, ó. Ele fez um milagre aqui sobrenatural, então faz sentido. Então é a opinião do Rav Abravanel. E aí vocês comentem nos comentários. Milagres ou lógica? Tá?
Então, esse é o verdadeiro teste. Por quê? Porque os milagres são somente Deus que criou a natureza pode quebrar a própria natureza que ele criou. Então, o milagre mostra que a pessoa está com Deus, está perto de Deus. Aquela pessoa está perto de Deus. E aqui é o que eu falei numa outra aula, algumas aulas atrás. Que as únicas pessoas que podem fazer milagres, obrigatoriamente, são profetas. Não faz sentido, porque a própria Torá fala que tem profetas Rechaim. E aí não são profetas. Não, são Não, são profetas. Não, não são profetas. Profetas verdadeiros. São profetas verdadeiros. Não necessariamente. Cadê que eles são profetas verdadeiros? O cara vai lá no Monte Carmelo, ele faz lá o... Não fez, não conseguiram fazer. Esse foi ruim. Não foi ruim, não conseguiram. Não, mas tem. A própria Torá, no Sefer Dvarim 12, Não. Então, quando a Torá fala profetas, pode ser um profeta verdadeiro e falso. Então, depois fala assim, quando vier um profeta e falar, vamos fazer um milagre, e vamos falar e falar idolatria, ele é um profeta falso. Logo, o profeta pode ser profeta verdadeiro ou ele falso. pode fazer milagre. Que? E tem profetas Não, verdadeiros que quando ele fizer um fazem milagre, mas pode ser que esse milagre... Então, aí vai ter uma discussão. Será que o profeta falso consegue fazer algo sobrenatural de outra forma sem ser através de Deus? Existe magia negra? Existe feitiçaria? A outra já não foi. Ou não. Ou pode ser tipo assim, não, ele te enganou. É como Né? É uma enganação, ele te enganou, você achou que foi... Mas saiba que se ele falou uma coisa... Saiba que se ele falou idolatria, com certeza ele te enganou. Foi uma enganação, você foi pego de trouxa. Enganou, né? Que? Sim, aí Deus fala assim, depois fala assim, eu faço isso só para te testar. pra te testar. Isso aí você pode entender que foi um milagre verdadeiro. Sim, não, tem para os dois lados, depende da interpretação, né? Pegadinha, né? Sim, então realmente alguém que não é profeta verdadeiro pode fazer milagres sobrenaturais ou não. O Rav Abravanel vai falar que os milagres é a prova aqui que Deus está com ele. Claro que se for um milagre verdadeiro, e talvez então que a Torá quer dizer, tem que ver a opinião dele lá, que eu não lembro o que ele fala. Mas pode ser assim, a única exceção é se a idolatria que ele fala. Porque se ele fala idolatria, ele só conseguiu fazer milagre porque o Deus fez o milagre, o próprio Deus. Mas por que então esse profeta falso conseguiu fazer milagre? Porque Deus quer te testar. Que aí seria uma interpretação para Jesus se fez milagre. Deus está te testando. Os magos do Paró. Que Os magos do Paró. os feiticeiros do faraó, a gente sabe que eles não faziam de verdade, tanto que o piolho eles não conseguiram, para quem vai nessa linha que realmente eles mudavam a natureza de fato. E não através de mágica e truques ilusionistas. Amalek não fez nenhum. Amalek ele se transformou lá em bichinho para... Mas não tá escrito isso na Torá, literalmente. Aprende assim, né? Saia voando também. Ficar voando. Sim, então. Tem dos dois lados. Tem a corrente que vai achar que antes existiam milagres, e magia negra até hoje, existem coisas espirituais, tudo bem. Ótimo. E vai ter que dizer que não, que sempre que a Torá falar isso, na verdade, é falso. É uma mentira, tá bom? Então, mas o Rav Abravanel vai falar, então, que o milagre vai provar sim. Então, seria isso, tá bom? Deixa um segundo. E aí fala, por que então o cajado? Porque o cajado Moshe tinha porque ele era idoso, certo? Então precisava de um cajado para andar. Ele era um pastor tem um bastão, um cajado, certo? E também um mensageiro, a pessoa que vai trazer uma mensagem, uma carta de um lugar para outro, ele tem que andar, um andarilho, né, de cidade em cidade, ele tem um bastão para ir andando e tal. Então, que é o missionário, né? O cara que é o Shalir. Logo, Moshe era os três. Então ele tinha isso, que é um ofício de trabalho. O que é isso na sua mão? Fala, o cajado. Fala, então esse cajado aqui vai ser o que vai fazer agora milagre. Tá bom? Aqui, o Rav Abravanel fala assim, quando você vê um milagre, a pessoa acredita na mensagem. Mas com o tempo ele pode encontrar várias formas de pensar que o milagre não foi verdadeiro, né? E perder a confiança em Deus. Então, aqui está meio falando que ele acabou de falar ao contrário do passado. Quando o Moshe chega, o povo vai acreditar, vai dar os milagres e o povo vai acreditar. Mas depois, eles vão meio parando de acreditar quando o faraó não deixar, né? Sim? Mas aí só realmente quando tem a abertura do Mar Vermelho, que é um grande milagre, que aí o povo acreditou em Deus e Moshe é seu servo. Ou seja, o milagre, ele, embora acredite em Deus, então pela hora também tem prazo de validade no final das contas. Dá para entender assim, né? E no Monte Sinai eles passam a acreditar para sempre, porque eles vivenciam eles próprios lá a revelação divina, a profecia no final das contas, né? O Mabel me fala um negócio interessante. O Mabel é muito bom sempre, é sempre certeiro. Ele fala assim, tem 3 palavras para bastão. Bishenet, que é Mishenet?
apoiador, ou seja, é o que o idoso usa, a bengala, tá? Maquel, que é o bastão, maquel é para bater, ou seja, é o que o pastor usa para liderar o rebanho, certo? Ou matê. Matê é tipo o cajado de honra, Não sei se é um cetro exatamente, mas tipo cetro, né? Então o Michel então, ele fala, é para o doente ou para o idoso, o maquel é para o pastor, e o matê é por honra. E o Moshe tinha esse elemento na mão, ele usa, e a pergunta que Deus está falando é o seguinte, isso que tu tem na mão, o que é? É um Mishelet, é um maquel ou um matê? E o Moshe fala, é um matê. Ou seja, ele está dizendo assim, como você designa, faltou você, designa isso que está na tua mão. É para que você usa? Ele entendeu, é uma matê. Ou seja, é uma questão de honra e liderança. Né, de poder. É instrumento de poder. Ele fala, então beleza. Então é poder, e com esse é isso que você vai fazer os milagres. Agora você não é um idoso, você não é um pastor. Você é o líder. Então para Moshe é tipo olhar aquilo e refletir sobre o que ele tem na mão e falar, o que tu quer, Moshe? Não, é liderança. Entendeu? Então, tipo, vai ser o líder. Entende que você tem que ser o líder. Não vai voltar a ser o pastor, a ser o idoso e tal, né? Tá. O Tzor Amor... Como isso junta com a história, com a pergunta de Moshe? Tipo, Moshe fala assim, não, ele está se relutando para aceitar. Então, no final, o que é você? O que é que está na tua mão? Vai falar, não, é o matê, entendeu? Tipo, então vai lá e faz esses milagres com esse matê, entendeu? É o que ele vai falar. Ele vai falar, então sempre esse matê vai ter que estar na sua mão, tudo que você fizer, né? O Tzor Amor vai explicar que quem vai em nome do rei tem que levar o nome do rei, o arauto, né? Ele vai falar o nome do rei, a cartinha, né? Tem que falar o rei fulano, tem que dizer o nome do rei, tem que estar com o carimbo, né, do anel do rei e o cajado do rei, assim que ele fala, não sei, historicamente. Ele fala o nome do rei, Moshe perguntou, qual é o seu nome? Yesheri, certo? O carimbo do rei são os milagres. Que é o carimbo do rei, é o que Deus faz na natureza. Ou seja, ele pode mudar a natureza. E o matê, o cajado do rei, então é o Goro Matê. Ou seja, Moshe como se fosse um enviado mesmo. Tá bom? E os milagres, vem mostrar que Moshe pode fazer, que Deus pode fazer morrer ou viver, que é a cobra, que é algo seco vira vivo, e algo vivo depois volta a ser seco. Ou seja, Deus que faz viver ou morrer, e a lepra pode adoecer ou curar, né? Que Deus pode adoecer e curar. Um segundo. Tem aqui o Rav, qual é o nome dele? Esqueci o nome do Rav. Belei, eu acho que é o nome dele. Ele fala que esses sinais, eles vêm para que porque a Israel não vai acreditar. Então, Deus não vai acreditar, então toma esses sinais. Como se fosse que Moshe dava certo o que falou, no versículo passado. Então, toda vez que... toda vez que... Então... tá. Entendi o que eu falei. Ele fala assim, o povo... A princípio não precisaria de milagres, porque Deus não mandou Moshe ter milagres. Aí ele falou, o povo não vai acreditar em mim. Ele falou, então toma milagres. Então ele vai falar naquele caminho que eu falei que é uma das respostas, se é a priori ou não. Ele vai falar, não é a priori. Porque o milagre só vem porque o povo não acreditaria. Então já que o povo não acredita, toma milagres. Porque a ideia é que quanto mais confiante o povo é, mais forte o povo é, menos milagre é necessário para que as coisas sejam feitas. Ou seja, quanto mais milagres, quer dizer que a situação do povo está pior. Quanto menos milagres, quer dizer que está melhor, né? E, de novo, a abertura do Mar Vermelho só foi necessária porque Deus falou, eu não vou levar o povo pelo caminho dos filisteus, senão eles têm medo e vão voltar para o Egito. Então, para isso tem que ter a abertura do mar, tem que ter milagre para eles acreditarem. Mas se eles tivessem confiança no que eu falei, a própria mensagem é o suficiente, não precisa dos milagres. Depois de todo esse sermão aí... Depois desse sermão, sim. No Har Sinai ele fazia a mesma coisa. Ele vai falar, o povo não vai acreditar em mim. Ele não fala que o povo não vai acreditar nele. Não vai me escutar? Não, o povo assim, o que Deus falar, a gente acredita. Ou seja, não, mas ele fala assim... Sim, mas aqui não é questão de... É outro assunto, porque aqui não é tipo, vou salvar vocês ou vai acontecer outra coisa. Não, vai falar, tipo agora vocês vão ser amicados, vão receber Torá e tal. Não, é sobre entregar leis, aí é outro assunto. Então. Porque tipo assim, se Deus mandar, eu acredito. Se você mandar, não, porque um profeta não entrega leis, não é papel de profeta. Não, tá falando antes. Assim que Deus chama Moshe, que vai falar sobre no Mahar e tal, que ele vai
falar o prelúdio que vai ter a entrega Torá, o povo vai fazer, não, o que Deus mandar a gente faz. Quer dizer o seguinte, você não vai inventar coisa para regra sobre a gente, não. Ou seja, não é que eles estavam aqui em desconfiança em relação ao que eles têm que fazer. Tipo assim, você mesmo acreditando que você é profeta, um profeta não tem a autoridade de me dizer o que fazer. Não é papel de profeta. Nenhum profeta nunca disse que o que a gente tem que dizer. Agora você é obrigado a cumprir tal lei, você é proibido de fazer tal coisa para sempre. Isso não é papel de profeta. É só Deus que entrega a Torá. Ou seja, que entrega a lei. O que Deus falar, a gente vai fazer. Então Deus vai. Então vem aqui que eu vou entregar para o povo, mas na sua frente. Tipo, é outro assunto aqui, mais complexo. Mas não tem necessariamente a ver com, tipo, saiam do Egito, Deus vai salvar vocês. Uma questão de esperança, né, em relação ao povo. O segundo ia falar mais alguma coisa, fugiu. O segundo a gente falou então do Mateus. A gente vai entrar então nos milagres em que entra a aula que vem. Só tinha uma coisa interessante que eu queria falar, esqueci. Vamos aqui. Outra coisa interessante é entender qual é a diferença do Ot e do Mofet, tá bom? A gente explicou na aula passada, certo? Quer dizer, nessa aula a gente explicou que a gente leu lá, eu falei que é sinais e tal. Mas acontece que, por exemplo, aqui ele vai chamar tudo de Ot, né? E aí é interessante que o Rav Madan ele vai fazer uma divisão interessante. Ele fala assim, Ot é um sinal. A palavra Ot significa sinal, né? A princípio. O que é sinal? É quando é um sinal de recordação para o povo de Israel. Então é alguma coisa que Deus vai fazer que tem o objetivo do povo de Israel recordar de algo. Tá? E Mofet seria um milagre que tem o objetivo de punir algo. Então, Ot é um sinal de recordação, de validação, e o Mofet é uma punição. Tá? E aí vai trazer várias formas. Okay. Por exemplo, em Bereshit 4:15, Gênesis, né? Tá escrito, falou Deus para Caim, que Shvuatayim, né? 7 vezes 7, ou será punido, né? Será vingado Caim, porque matou Abel. E Ve'asema Adonai le Caimot. E Deus botou para Caim um sinal para ele recordar, certo? Livitia kototó, sem bater nele, sem matar ele. Ou seja, não vou te punir, eu vou te botar um sinal de recordação. Para que ninguém te bata, Ou seja, você não vai ser punido desde que você sempre recorde desse sinal. Em Bereshit 9:12, Gênesis 9:12, vai Omer Elohim, Zota Ota Brit. Esse é o sinal do pacto, é o Brit Milá, né? Que eu boto entre vocês. Desculpa, para Noé, né? Que ele fala, todas as almas vivas, que é no arco-íris, isso, exatamente. É um Ot, um sinal. O 17:11, Venim Malutem, Etubassar, agora sim, o Brit Milá, Verhaya Leot Brit. E esse pacto será um Ot, um sinal para vocês. Agora, em Shemot, né, Êxodos 14:13, Verhaya Adam Lachem Leot, e o sangue será para vocês como um sinal sobre as portas, né, que eu vou ver, tá, um sinal para o povo de Israel. No capítulo 13:9, Verhaya Leot Aliadecha, Zicharon Benenecha, será um sinal sobre a sua mão e uma lembrança nos seus olhos ao tefilin, né? Lemante Yetorat Hashem Beficha, Kibiad Chazakah, Otzechah Porém, com mão grande eu salvei vocês do Egito. 13:16, V'haya leot aladecha, eu estou falando bem a mesma coisa do tefilim. 31:13, V'atat edaber bnei Israel, lemor, achet shabtotai tishmor, cumpra um Shabat, né? Moisés fala para o povo de Israel cumprir um Shabat, que ot he benei beneichem, que é um sinal entre eu e vocês. Ledorotchem, ladat, que e 17:3, que aqui agora a gente está em Bamidbar, em Números, 17:3, etamartot chataim aele benafshotechem, que as pessoas que queriam sacerdócio junto com Korah, aí cai um fogo do céu, mata todo mundo e fala. Aí sobra os utensílios de incenso, não sei o nome disso, né? Incenciário, sei lá, como se chama isso. Então a martota, e esses incensos que sobraram, a sua tamurecua parrem tsupela misbeia, você vai derreter eles e fazer um revestimento sobre o altar, que crivum lifnei Hashem, porque eles sacrificaram perante Deus, veio cada show e se santificaram, veio o leote, será um sinal, libnei Israel, o povo de Israel. E por último, 17:25, veio Omer Adonai Moshe, falou Deus para Moshe, Ashevet amatei Aharon lifnei Edut, pegue, que é o cajado de Aharon, que deu flores, esquedim, amêndoas,
em amêndoas e tal. Lemishmer Leot bota sobre o testemunho que é a Arca da Aliança, e para vigília, Livnei Meri, para aqueles que vão ser rebeldes no futuro, Veterhalet no Otto Mealai, Veloy Amuto, ou seja, para não morrerem. Onde está o Otto aqui? Lemishmeret Leot, que será então um sinal para vocês. Ou seja, sempre que alguma coisa que é um milagre que acontece para recordação, vai ser Otto. E o Mofet é quando é uma punição. Então, ficar dentro. E só terminando, que é interessante que quando a gente lê a Agradá de Pesach, tem aquele versículo que fala Beotot, Bemofetim, né? E aí a Torá ela vai explicar o significado de cada quando fala Beotot, que é os sinais, aí fala Zé Amate. Esse é o cajado, que aqui são os otot que Deus está dando para Moisés. Ou seja, a Mate, o cajado de Moisés, é um ot, é um sinal para o povo de Israel. E depois fala o Mofetim, e os Mofetim, Zé Adam, é o sangue. O que é o sangue? É o mar que vira o sangue, ou a morte dos primogênitos, vai ver lá que vem. Ou seja, então quando a gente vai falar do sangue, quando é uma punição para o Egito, aí é Mofet. Mas o outro, os sinais, é a matéria, então é um sinal para que a Israel tenha confiança em Deus e que faça o que Deus quer. É isso. Todos que chegaram daqui, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. E as pessoas mais comprometidas com canais generosas podem virar membros aqui para a gente crescer ainda mais. Se Deus quiser, semana que vem com nossos 10 mil seguidores.